Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Rafael e eu gostaria de lhes dar boas-vindas ao canal Rosa Magnética. Em nosso primeiro vídeo, pretendemos falar de maneira introdutória sobre Duna. Escrito por Frank Herbert e publicado originalmente pela editora Chilton Books nos Estados Unidos em 1965, Herbert nos apresenta um romance emocionante com um universo exótico, em que é, ao mesmo tempo, familiar e verossímil. Para um leitor casual de ficção científica, ler Duna pode ser uma experiência vitalizante. Embora existam muitos bons romances de ficção científica, nenhum parece ter tido o tremendo efeito que Duna teve, pelo menos em leitores mais jovens e que acabaram de entrar no gênero de ficção especulativa. Provavelmente mais do que qualquer livro escrito até o seu tempo, e mais do que a maioria desde então, Duna parecia mostrar toda a promessa da ficção. Não apenas por ser o primeiro romance de ecologia planetária em grande escala, com questões importantes até hoje inspiradas no nascente movimento ambientalista dos Estados Unidos. O livro não se trata apenas de um futuro distante no qual a humanidade governa as estrelas em meio à instabilidade geopolítica de um império feudal intergaláctico em expansão, onde vários planetas são controlados como feudos por casas nobres baseado no feudalismo europeu e oriental. E muito menos é apenas a história do jovem Paul Atreides, cujo foi treinado nas doutrinas secretas de uma antiga irmandade, tal qual o desenvolvimento de seus poderes e sua trajetória de transformação messiânica, ou modo de sociedade e cultura dos Fremen, e as várias disciplinas de emoção e pensamento humano, ou ainda a excitante sequência de eventos e a sensação de admiração por coisas além da nossa experiência, nem mesmo todas essas coisas juntas. Em vez disso, é o fato de que Frank Herbert criou uma civilização que se estende por todo o espaço, em que todos os fatores mencionados são parte de uma obra consistente, coerente e abrangente. Poucos livros conseguiram replicar tanto a amplitude quanto a profundidade encontrada em Duna. E por que Duna é uma obra tão rica e complexa, com tantos padrões, relacionamentos, significados, que é impossível manter todos eles em mente ao mesmo tempo? Talvez a melhor abordagem seja sugerir as maneiras pelas quais os 6 fatores básicos que compõem a obra literária podem ser usados para descobrir e revelar as coisas que estão acontecendo na obra. Esses 6 fatores básicos são personagem, história, enredo, ponto de vista narrativo, cenário e linguagem. Eles não apenas fornecem os materiais para a teia de relações que compõem o livro, mas também trabalham juntos para criar o tema, o complexo de significados que interpretam a experiência para nós. Em muitos romances, o cenário é simplesmente algum lugar onde a ação ocorre, tendo efeito mínimo e importância mínima. Em Duna, a configuração é extremamente rica de materiais e de ideias é um dos elementos importantes que compõem a fórmula do livro e fazem dele grandioso. Em seus contornos principais, a história começa com manobras e intrigas políticas. O nobre Duque Leto, líder da casa Atreides, é forçado pelo imperador a deixar o seu feudo e planeta natal paradisíaco Caladan, para assumir o governo do feudo planetário desértico Arrakis, coloquialmente conhecido como Duna. O clima em Duna é assustadoramente hostil. A água é tão escassa que sempre que seus habitantes saem de casa, devem usar trajes estiladores, roupas completas projetadas para absorver a umidade do corpo, reciclando-a para beber. A temática medieval do romance vai além apenas das organizações feudais do Império. Diferente da maioria das ficções científicas, os seres humanos de Duna conquistaram as estrelas sem computadores, e isso é uma decisão autoral e inteligente do autor e que muitos críticos ignoram para apontar erroneamente uma falta de verdade e credibilidade do romance. Após uma guerra antiga com robôs, a humanidade proibiu a construção de qualquer máquina à semelhança da mente humana. Frank Herbert suprimiu deliberadamente a tecnologia em seu universo ficcional para que ele pudesse abordar a política da humanidade, ao invés do futuro da tecnologia da humanidade, em que o grande inimigo antagônico da Casa Atreides é a Casa Harkonnen, conhecida por suas táticas políticas dissimuladas e a rivalidade que mantinha com Atreides. Além disso, uma reputação de ambição, malevolência, ódio e brutalidade, governada pelo barão Vladimir Harkonnen, tão obeso e mórbido que precisa usar pequenos suspensores antigravitacionais atrelados à sua carne para poder se mover. Os Harkonnens costumavam controlar Duna, que apesar do seu clima terrível e tribos guerreiras nômades do deserto, tem uma importância estratégica incalculável. Suas extensas profundezas de areia e aridez é o único lugar no universo onde uma mercadoria fantasticamente valiosa chamada melange, ou especiaria, é extraída. Mesmo um indivíduo que raramente observa política reconhecerá os paralelos entre o universo de Duna e o Oriente Médio do final do século XX.
A especiaria é uma droga narcótica que formou um bloco fundamental do comércio devido às suas propriedades úteis, que incluem sua capacidade de expandir a consciência de um indivíduo, desempenhando um papel importante nas viagens espaciais, já que permite que os navegadores guiem as naves com segurança devido à sua percepção aprimorada do espaço-tempo. Sem ela, todo o sistema de comunicação e transporte do Império entraria em colapso. É altamente viciante e tem o efeito colateral de deixar o olho do usuário tingido de um azul profundo. Os Harkonnen, obviamente, não desistiram de Duna, dada sua fonte de riquezas imensuráveis. Traição e tragédia se seguem, e o jovem Paul sobrevive a um banho de sangue, fugindo para o deserto aberto, acompanhado, de certa forma incomum para uma história de aventura, por sua mãe. Depois de cruzarem a pé grande parte do deserto hostil, eles entram em contato com o povo Freeman. Paul começa a demonstrar sinais de uma espécie de percepção extrasensorial sobre o futuro, e essa precognição faz com que as pessoas da tribo suspeitem que ele pode até mesmo ser a figura de Messias, predita em antigas profecias. Sua mãe, Jéssica, é uma iniciada na grande base de poder feminino em uma ordem galáctica patriarcal, uma irmandade religiosa chamada Bene Gesserit. Bruxas e psiquicamente poderosas, as irmãs se engajaram em milênios de programação eugênica, da qual Paul pode ser o ponto culminante. Ao longo dos anos de 1965 e 1985, Frank Herbert escreveu 5 sequências de seu romance: Messias de Duna, Filhos de Duna, Imperador Deus de Duna, Hereges de Duna e Herdeiras de Duna. Muito se fala das adaptações do romance ao cinema, que foram notoriamente difíceis e complicadas. Na década de 1970, o venerado cineasta culto chileno Alejandro Jodorowsky, e sua tentativa de trazê-lo para a tela, tornou-se uma das grandes histórias conhecidas como um dos melhores filmes de ficção científica que jamais aconteceu. Jodorowsky, que é popular pelos seus notáveis trabalhos psicodélicos El Topo, A Montanha Sagrada e Santa Sangre, reuniu colaboradores extraordinários para a adaptação de Duna. Os visuais foram criados pelo artista francês de quadrinhos conhecido como Moebius, um pseudônimo para Jean Giraud, e o surrealista suíço H.R. Giger. Naves espaciais foram projetadas pelo ilustrador britânico Chris Forth. Orson Welles interpretaria o Barão Harkonnen, Salvador Dalí o Imperador Padishah, Pink Floyd e a banda Magma estariam juntos para fazer a trilha sonora. E depois de passar quase 3 anos em desenvolvimento de pré-produção em Paris, depois de todos os figurinos e veículos serem desenhados junto de cada movimento de câmera, cada pedaço de diálogo, tudo o que você veria na imagem total realizado em storyboards de papel reunido em livro gigantesco de 13 quilos, o projeto foi cancelado devido ao orçamento em constante crescimento e os receios dos produtores de Hollywood ao risco. Mas embora nunca tenha sido filmado, Duna de Jodorowsky teve um impacto significativo e não afetou apenas o panorama do cinema. Ele e Moebius reciclaram e expandiram muitos de seus conceitos e obras de arte do projeto cinematográfico que não saiu do papel. A obra-prima de ficção científica dos dois acabou se tornando o Incal, uma ópera espacial épica de história em quadrinhos que começou a ser publicada em 1980. Nessa mesma época, Dana Baron roteirizou The Long Tomorrow, mais uma história em quadrinhos ilustrada por Moebius, amplamente conhecido pelo seu design visual influente de distopia urbana. Logo após isso, o Baron retornou para trabalhar em Los Angeles, trazendo 3 dos seus colegas de Paris com ele, Foss, Giger e, é claro, Moebius. Praticamente quase todos da equipe reunidas por Jodorowsky passaram a concretizar as visões dos diretores de cinema, como Ridley Scott. O roteiro ilustrado de Duna e as obras dos artistas que trabalharam nele foram passados por quase toda Hollywood. Você pode ver sua influência, consciente ou inconsciente, em filmes como Alien, Blade Runner, Prometheus, O Exterminador do Futuro, O Quinto Elemento, Flash Gordon, Star Wars, ou até mesmo Os Caçadores da Arca Perdida. E é bastante indiscutível quanto e quão influente esses filmes são. Um dos grandes desafios para as adaptações de Duna é manter sua fidelidade e ao mesmo tempo criar uma experiência acessível de forma que não seja restritiva para o público casual que não lê o livro. Para chegar nesse equilíbrio são necessárias algumas alterações de diálogos, passagens, expressões, e esse fato certamente não agrada os fãs mais puristas. Em 1984, uma adaptação para cinema foi dirigida por David Lynch. Apenas para a Universal Pictures lançar um corte que ele odiava tanto que teve seu nome retirado dos créditos. O filme de Lynch é, na verdade, muito melhor do que sua péssima reputação e reação negativa, apesar dos diversos problemas. Mas nunca vai se igualar à grandeza potencial da loucura visionária nunca feita de Jodorowsky.
Uma terceira adaptação de Duna, dirigida por Denis Villeneuve, o mesmo diretor que assumiu a responsabilidade de fazer a continuação do aclamado Blade Runner, encobriu somente a primeira metade do primeiro livro. O filme já foi estreado no 78º Festival Internacional de Cinema de Veneza em 3 de setembro de 2021 e teve seu lançamento nos Estados Unidos transmitido simultaneamente no cinema e no HBO Max em 22 de outubro de 2021. Até então, o filme já arrecadou 223,2 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de produção de 165 milhões de dólares e está sendo frequentemente bem recebido pelos seus visuais, escopo, trilha sonora composta por Hans Zimmer, cinematografia e execução geral sob a direção de Villeneuve. Uma semana após o lançamento, Duna Parte 2 foi confirmado, com um lançamento nos cinemas agendado para outubro de 2023. Essa foi a introdução de Duna, em que pretendíamos falar muito mais do que acabamos falando. Esperamos que tenham gostado do vídeo e, se possível, deixe também suas opiniões aqui nos comentários. Muito obrigado a todos e até mais.